Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do livro dos Salmos, Salmos 119 e 118. Vamos trabalhar o versículo 81 ao versículo 96, no 146º encontro, a sexta parte deste salmo, que é um salmo muito longo. Ele é Salmo 119 da versão hebraica, Salmo 118 da versão grego-latina. Vamos dar continuidade a este grande salmo. Temos aqui duas estrofes, com 8 versículos cada uma. Vamos ver a primeira estrofe, com 8 versículos, iniciados com a consoante Kaf, do alfabeto hebraico, que vai do versículo 81 ao versículo 88. E a segunda estrofe iniciada com os versículos com as consoantes Lamed, com a consoante Lamed, que vai do versículo 89 ao versículo 96. Então, na primeira estrofe, com as consoante Kaf, veremos que aqui a presença e a ação do inimigo cresce. Eles perseguem, fazem armadilhas e quase atingem seu objetivo. Veremos o salmista em súplica. A Torá, uma fonte de esperança para quem se encontra em perigo mortal. Vamos então ouvir o salmo que nós vamos entender. Salmo 119, versículo 81. Eu me consumo pela tua salvação, esperando pela tua palavra. Meus olhos se consomem pela tua promessa. Quando me consolarás? Estou como odre na fumaça. Nunca me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os meus perseguidores? Os soberbos abriram covas para mim. Eles não andam conforme a tua vontade. Teus mandamentos todos são verdadeiros. Eles me perseguem sem razão. Ajuda-me. Por pouco não me derrubavam por terra, mas eu não abandono os teus preceitos. Faz-me viver por teu amor, e eu observarei o testemunho da tua boca. Javé, tua palavra é para sempre. É mais estável do que o céu. Tua fidelidade continua de geração em geração, como a terra que fixaste, e ela permanece. Tudo existe até hoje conforme as tuas normas, pois as coisas todas servem a ti. Se tua vontade não fosse o meu prazer, eu já teria perecido na miséria. Jamais vou esquecer os teus preceitos, pois é com eles que tu me fazes viver. Eu pertenço a ti, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Que os injustos esperem a minha ruína. Eu sei discernir os teus testemunhos. Eu vi o limite de toda perfeição. O teu mandamento se dilata sem fim. Essa, então, é a parte do Salmo 119, 118, versículo 81, 96, que vamos refletir. Iniciemos no versículo 81. Eu me consumo por tua salvação, esperando pela tua palavra. O salmista confessa a Javé: anseio por tua salvação com todos os membros do meu corpo e com todas as minhas energias. Pois ele espera confiante que Javé realizará a sua promessa. Assim, a palavra de Javé é a Torá, é a lei, o livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é Gênesis,
Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E o homem temente a Deus, aquele que é humilhado em suas aflições. Ele encontra então na Torá consolação e salvação diante dos sofrimentos. Versículo 82. Meus olhos se consomem pela tua promessa. Quando me consolarás? Deus age pelo bem daqueles que observam as palavras de Javé. Diante disto, o salmista suplica: quem me consolará? O salmista deseja que Javé cumpra a sua palavra. E no desejo pergunta a Javé: quando ele será confortado, consolado, e realizará nele a palavra divina, a sua promessa? O salmista se refere aqui ao livro de Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolem, consolem meu povo, diz o Deus de vocês. Versículo 83. Estou como odre na fumaça, nunca me esqueço dos teus estatutos. Como resultado da grande angústia do salmista, ele usa a metáfora do odre. Diante de sua angústia e problemas, ele sente sua pele queimada, enegrecida, como o odre no couro, que foi colocado na fumaça para secar e servir depois para colocar líquidos. Eles faziam colocar o odre na fumaça a fim de melhorar o sabor do vinho. A metáfora é curtir na fumaça. Mas o salmista não se esquece dos mandamentos divinos, mesmo passando por momentos de provação. Versículo 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os meus perseguidores? O salmista pergunta a Javé: por quanto tempo ele ainda viverá? Quais são os dias restantes da vida? Quando Javé executará o julgamento daqueles que o perseguem? Quando Javé o vingará dos inimigos que o perseguem? Que Javé exerça o julgamento contra seus inimigos, para que ele continue vivo. Quando punirá o iníquo, julgará meus inimigos, porque ele diz, meus dias são curtos. Versículo 85. Os soberbos abriram covas para mim, eles não andam conforme a tua vontade. Os soberbos abriram covas para que o salmista caia nelas. Como caçadores que armam armadilha para capturar suas caças. Eles não andam conforme a lei de Javé, pois a Torá ordena que se deve amar o semelhante e proíbe fazer-lhe o mal. Versículo 86. Teus mandamentos todos são verdadeiros, eles me perseguem sem razão. Ajuda-me. O salmista afirma: todos os mandamentos divinos são fundados na qualidade de serem verdadeiros. E eles ensinam o ser humano a se conduzir na fé no bom caminho. Os inimigos o perseguem com falsas acusações. Então o salmista suplica: resgata-me diante dos meus perseguidores e liberta-me deles. Visto que a lei de Javé é verdade, que ele, Javé, então o liberte. Versículo 87. Por pouco não me derrubavam por terra, mas eu não abandono os teus preceitos. O salmista está em grande perigo e angustiado, próximo a cair nas mãos dos ímpios, os inimigos, que querem destruí-lo, querem matá-lo. Mas o salmista confia e espera nos mandamentos e deles não se esquece. Mesmo estando em grandes dificuldades, ele se mantém firme na lei de Javé, mesmo nos momentos em que se sente ameaçado. Versículo 88. Faz-me viver por teu amor, e eu observarei o testemunho da tua boca. Que Javé o assegure de acordo com a qualidade do seu amor.
Da mesma forma que Deus protege aqueles que o temem e o faça viver, não permitindo ser destruído por seus inimigos. Que Javé lhe conceda a vida, e ele tomará a Torá como saiu da boca de Javé. Sempre lembrando, a Torá, a lei e os mandamentos de Deus, a Torá significa os livros do Pentateuco. Então, a Torá, quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros é que formam a Torá, os mandamentos, a lei de Deus. Agora, vamos refletir a estrofe cujos 8 versículos iniciam com a consoante Lamed, 89 e 96. A Torá é uma fonte de esperança para aqueles que se encontram em perigo mortal. O salmista destaca a eternidade da palavra de Javé. Está em toda parte, não tem limites. Aquele que teme a Javé, que está à beira da destruição, toma sobre si os mandamentos eternos de Deus. E assim, salvo, vem vinculado à eternidade. Jamais esquecerei seus preceitos, diz o salmista, pois a palavra de Deus está firme no céu. Versículo 89. Javé, tua palavra é para sempre, é mais estável do que o céu. Para sempre, ó Javé, tua palavra está firme nos céus. Tua palavra existe para sempre, pois o Senhor criou o céu por meio de sua palavra. E a palavra de Javé continua existindo para sempre, eternamente, não tem fim. Pois assim prometeu Javé ao pronunciar sua palavra. Javé jamais quebrará a sua promessa, que continua a existir no céu, lugar onde não existe mudança ou destruição. Versículo 90. Tua fidelidade continua de geração em geração com a terra que fixaste, e ela permanece. A fidelidade de Javé é eterna, não volta atrás, e permanece. Javé estabeleceu a terra que fica firme e não vem ao colapso, à destruição. A terra permanece de acordo com a tua fidelidade, não vem destruída. O decreto da criação recordado na Torá, um decreto divino, vem com a promessa para aqueles que temem a Javé, de que tudo ficará inalterado. Deus não muda o que ele criou. É fiel à sua palavra criadora. Versículo 91. Tudo existe até hoje conforme as tuas normas, a lei, a Torá, pois as coisas todas servem a ti. Javé é o juiz de todo ser humano e o conduz todo dia. Aqui podemos ver que o salmista diz sobre as tuas normas, em 2 sentidos. O primeiro, como versículo, normas, o segundo, como liderança. Deus conduz tudo com sua liderança. Nada acontece sem a presença e a liderança divina, pois tudo que existe na terra serve a Deus, que coloca limite às coisas. Versículo 92. Se a tua vontade não fosse o meu prazer, eu já teria perecido na miséria. Se a tua lei, isto é, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não fosse meu deleite. Se o salmista não tivesse encontrado prazer, deleite na lei de Javé, e já teria morrido na degradação, na aflição. Assim, a alegria e o deleite do estudo da Torá, lei, fortalece o espírito aflito e dá a força de suportar e superar todo o sofrimento. Versículo 93. Jamais vou esquecer os teus preceitos, a tua lei, a Torá, pois é com eles que tu me fazes viver. Sempre o salmista lembrará dos preceitos de Javé, pois a lei de Javé é o deleite do salmista.
é o seu prazer, sua alegria. Pois ao observar os preceitos de Javé, ele vive e o salva da destruição. Versículo 94. Eu pertenço a ti, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. O salmista reconhece que ele pertence a Javé. Sendo assim, ele suplica que Javé o salve. Ele suplica a fim de que possa aprender os mandamentos divinos e realizá-los em sua vida. Então o salmista suplica a Javé que o salve, porque ele busca seus preceitos. E quando ele está em perigo, não consegue manter os mandamentos divinos de forma correta. O socorro de Javé o mantém firme em sua vida e propósito. Versículo 95. Que os injustos esperem minha ruína, eu sei discernir os teus testemunhos. Agora o salmista afirma: o ímpio arma uma armadilha contra mim, a fim de me destruir. Mas continua o salmista: mas eu contemplo teus testemunhos, pois ao contemplar os testemunhos de Javé, Deus destrói os inimigos. Destrói os ímpios, aqueles que armam ciladas contra o salmista. Versículo 96. Eu vi o limite de toda a perfeição. O teu mandamento se dilata sem fim. O salmista afirma que aprendeu por experiência própria que tudo no mundo tem um fim. De toda coisa preciosa tem um fim. O salmista viu que todo o acabado ou perfeito tem um limite, ou final, visto que só o mandamento de Deus dilata-se imensamente. A única realidade que não tem seu término é o mandamento, a lei divina. Podemos assim dizer: vejo que toda matéria e toda experiência humana tem seu fim, incluindo o ímpio e suas esperanças, mas os mandamentos de Deus não têm fim, sendo extremamente amplo. Então essa é a nossa reflexão deste salmo. Novamente eu volto, uma coisa que às vezes as pessoas não têm em mente quando se fala Torá, mandamentos, normas, lei, se refere a todas aquelas leis, todos aqueles mandamentos que nós encontramos nos 5 livros iniciais da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros compõem aquilo que se chama a Torá. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.